projeto ele nasceu desde 2001, é um projeto já antigo, né? Percebendo a lacuna, né? A carência de formação aqui em Goiânia. A gente vem ao longo desses anos, enquanto Cara Vídeo e eu enquanto pessoa, acompanhando todo o trabalho que o ICUMAN vem desenvolvendo no campo de formação da produção audiovisual em Goiás. E o curso do ICUMAN sempre trouxe para a gente profissionais respeitados e de nome para instruir a gente, né, nessas áreas. São módulos que me interessam bastante, eu acho que todos têm muito a ensinar para a gente. Eu acho que foi por isso que despertou, assim, de aprender mais e continuar atuando nessa área. Eu me candidatei para o curso porque a gente sabe que o cinema é uma área muito ampla e é muito difícil estudar tudo de uma vez. E foi o que eu enxerguei no curso, várias possibilidades dentro de um curso só de conseguir estudar os diferentes aspectos do cinema. Assim, você começa a sair um pouco da sua jaula e vai interagir com os outros profissionais, entender o que eles pensam, o que eles fazem, e não só a questão do cinema. Acho que é um curso importantíssimo para profissionais que trabalham com cultura e com arte. É o melhor curso que existe aqui, é o único que realmente está interessado em falar de cinema, em tratar de cinema, em proporcionar um aprendizado em cinema efetivo. Então eu acho que o curso de profissionalização para cinema, ele é uma ação assim, muito mais que de formação, sabe? É uma coisa já que cumpre um papel que já é dele. Essencial, vital, importantíssimo, ainda mais aqui no nosso estado. Eu, para conseguir um bom curso de interpretação, muitas vezes eu tenho que migrar para os grandes centros e para Rio, São Paulo. E esse tipo de curso, esse tipo de formação é fundamental, é o que precisa, é o que todo mundo tinha que fazer, porque daqui a pouco vai estar todo mundo precisando de mão de obra qualificada, que não é um trabalho que qualquer pessoa faz. Primeiro porque é uma iniciativa cultural, de qualquer maneira, né? Para fomentar a cultura, para desenvolver mais cultura no estado de Goiás. Segundo porque o cinema, o audiovisual, ele está precisando de uma maior incrementação porque o mercado está precisando disso e a gente não tem ainda, eu acredito, mão de obra qualificada para acompanhar o mercado que já está crescendo. Para mim, ter um curso desse, que é um curso no estado de Goiás, que é tradicional, como o curso do ICUMAN, é uma oportunidade muito legal de você expandir, né, a linguagem, né, entender mais sobre a linguagem audiovisual, né, e se aperfeiçoar, ver o trabalho de outras pessoas que trabalham profissionalmente já há mais tempo que você, experiências e tudo mais. Primeiramente, eu estruturei o curso pensando em como dar conta de um número muito grande de pessoas, né? Pensei em orientar os exercícios escolhidos para ser funcional para um número muito grande de pessoas. Então isso me orientou a escolher que tipo de exercício eu ia trazer, com base no pressuposto do tema do curso, a função do ator no cinema, qual o papel do ator no cinema. E para isso eu precisei estabelecer uma relação do papel do ator no teatro com o papel do ator no cinema, que são muito diferentes. Do ponto de vista profissional, a postura muda um pouco.
Às vezes a gente sai da universidade ou sai de um curso livre e sai como se tudo fosse um recreio. Quero dizer, é leve, não tem problema você ter uma conversa paralela, né? Num set, às vezes, não tem problema você conversar com o ator, coisas que não dizem respeito ao trabalho. Então, eu já atuei em muitos curtas universitários, já fiz preparação de muitos curtas universitários, e uma coisa que eu percebo que começa a mudar é a postura em relação ao trabalho. A importância que se dá ao silêncio, a importância que se dá ao foco de cada um, a importância que se dá ao momento de descanso do ator, ao invés de você estar sempre ocupando todo mundo com uma conversa, com um comentário, isso começa a mudar. Na verdade, o que mais me chamou a atenção é o projeto. É o que mais me tocou, o comprometimento do projeto, as preocupações do projeto, o modo como esse projeto é levado, o misto de profissionalismo, afetividade, firmeza com que esse projeto é levado, coordenado, que reflete na escolha do grupo, que reflete na escolha dos profissionais envolvidos. E isso foi o que mais me chamou a atenção essa semana e com o que eu mais aprendi. É difícil mensurar, mas também na sala de aula aconteceu a mesma coisa. Houve momentos onde havia uma entrega absoluta, onde havia um aprendizado que ultrapassa as paredes da sala de aula e do cinema, e ouvi depoimentos fantásticos de gente que começa a ter modificações na vida pessoal e na vida profissional, porque eu não vejo divisão, muito menos no papel do ator no cinema. Não tem divisão da pessoa com o papel, eles se ajudam. E é importante você flexibilizar aquilo em ti que atrapalha o seu trabalho, assim como é importante você potencializar aquilo que em você ajuda no trabalho. Sim, eu faço cursos até hoje, eu sou um aprendiz até hoje e vou ser sempre. O primeiro módulo está sendo muito interessante, né, que é o de atuação para atores, que a minha área é mais específica de atuação, né, meu campo de interesse é esse, então está sendo bacana conhecer um pouco das diferenças, que eu venho do teatro, então saber sobre interpretação no cinema está sendo muito rico. Bom, quando eu fui convidado, é a primeira vez que eu fui convidado para dar um curso de direção, eu acho muito difícil, especialmente num tempo compacto, ensinar os fundamentos da direção, que eu acho que é uma função tão complexa, tão abrangente, ao mesmo tempo tão misteriosa, porque é uma função que, para mim, sempre se assemelhou um pouco a um regente de uma orquestra, assim, você não exatamente sabe tocar com perfeição nenhum instrumento, mas você tem que entender um pouco de todos e saber colocar eles para funcionar em harmonia. Então é uma função muito, enfim, que exige muita coisa de uma pessoa. O que eu decidi fazer, considerando que eu não sou professor, eu não sou nenhum grande teórico, foi compartilhar como é que foi a minha formação como diretor e compartilhar as minhas experiências como diretor de uma maneira organizada em função das diversas fases do processo, do roteiro, da montagem, da filmagem, da edição de som, organizar a minha experiência e o meu gosto também em torno das funções e expor alguns trechos de filmes meus e filmes de que eu gosto para as pessoas e discutir como é que se deu a direção, os diferentes tipos de direção nesses casos que eu trouxe. Eu sou uma pessoa que estudou cinema por 4 anos, então enfim, sou testemunha de como é importante essa fase em que você tem contato com outros alunos e com professores e com obras e você deixa seu cérebro num estado de alerta, você é meio uma esponja nessa fase, né? E você assimila e processa muita coisa do que vai virar ou já está virando a sua poética, o seu estilo e o seu jeito de trabalhar. Então, enfim, a fase de aprender é uma fase muito importante, ela nunca acaba, todos nós estamos aprendendo o tempo todo, mas eu acho que situações como essa, em que a gente fica trocando, essa troca constante é muito, enfim, é fundamental para a gente
se tornar um profissional melhor. Eu li muitas críticas de Trabalhar Cansa e, tipo, muita gente falou muito bem desse filme. Então é bem recompensador, porque a pessoa tem uma credibilidade, entendeu? Para falar sobre direção, sendo que ele fez um filme que é respeitado. Primeiro, eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado pela Abdala para vir dar esse curso. Eu não sou professor, mas eu gosto de participar desses processos de formação, mesmo porque especificamente na continuidade, eu fiz faculdade de audiovisual, mas eu não tive a formação de continuidade dentro da universidade. Foi uma coisa que eu aprendi depois, eu já estava no 3º filme quando eu comecei a entender o que era a continuidade, e aí eu fui para o caminho e comecei a fazer assistência e virei continuista. Então eu faço questão de ajudar nesse processo. Quanto mais gente eu puder falar da continuidade, é melhor, porque pelo menos desperta o interesse. Eu sei que em 4 dias de curso a gente não consegue dar conta de formar realmente um continuista. É um processo muito complicado. A continuidade não é uma função para iniciantes, digamos. Você tem que dominar muito a linguagem, saber muito bem como funcionam as dinâmicas de set, conhecer tecnicamente o cinema, porque você tem que gerenciar as informações de um filme, tanto o áudio quanto a imagem, e isso tecnicamente organizar onde se armazena essa imagem, se são arquivos, se é negativo, se está na fita DAT, se está no arquivo digital, como que isso passa para a montagem, se você filma uma cena e precisa cobrir o som ou cobrir a imagem, se isso pode ser dublado, se roda sem som, com som. São muitas questões que você tem que dominar muito bem para que isso não te atrapalhe da função principal, que é o quê? Contar a história, auxiliar o diretor na narrativa. E o que eu acho muito interessante numa turma como essas, que tem gente de várias áreas, estão participando de um processo de formação bem amplo sobre cinema, é que as coisas que a gente vai falando podem servir para um roteirista, podem servir para um diretor, podem servir para um fotógrafo, porque são experiências de filmagem. No fundo, como o cinema, ou a televisão, o audiovisual, qualquer forma de contar as histórias, depende da equipe, a gente, quanto mais souber um do outro, melhor para o nosso trabalho. Eu recomendo muito que quem está começando, entre de qualquer maneira no set e teste. E não precisa não precisa escolher de verdade. E a qualquer minuto você pode trocar de função. Existe, a gente conhece muita gente no mercado que começou com uma coisa e de repente mudou para outra, de repente no meio do processo decidiu virar fotógrafo, fotógrafos que decidiram virar diretores, figurinistas que viraram diretores de arte, ou diretores de arte que foram fazer som, sei lá, muito acontece, né? Então, a experiência eu considero que da prática, para quem quer realizar, é fundamental. Então, quanto mais experiência tiver, melhor. O feedback que eu senti até agora foi de que ficou. E que, pelo menos, eu consegui mostrar que a continuidade é uma coisa importante e que ela é muito maior do que o senso comum pede. Então, a minha avaliação é que, pelo menos, essa era a minha missão inicial e eu acho que ela está cumprida. Todos os módulos que eu peguei, todos os anos que eu participei, isso tem me ajudado bastante. E nas minhas produções, na hora que eu vou escrever um roteiro, já fiz curso de roteiro aqui, então isso tem me ajudado bastante. É a alternativa que eu tenho, a alternativa que eu encontrei para aumentar o meu conhecimento na área de cinema. Vamos encerrar o ano que vem, em 2014, esse ciclo que vai, né, que é o último ciclo e que vai passar pela distribuição, a exibição, a finalização. E já temos os profissionais já que vão fazer parte e o que é interessante é essa turma que estão desde o começo, da continuidade. É o tipo de iniciativa que vai sempre contar com o nosso apoio. Enquanto a gente existir, enquanto a gente estiver aqui, pode ter certeza que nós estaremos apoiando o ICUMAN. O balanço que eu tenho é que o curso encerra com chave de ouro, porque tivemos mais de 80% de participação. Agradecer os apoios, Sebrae, que é um parceiro de muitos anos,
e o Icumã, né, que foi o patrocinador também do projeto, e os hotéis, restaurantes que sempre estão com a gente. Em 2014, que a gente possa fazer o 9º curso e fechar esse ciclo.